camaradinha! Seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde ao 6º episódio do Ecos de Cultura, o podcast que reúne os apaixonados pela cultura nerd e pop e o lado mais verde e ambientalmente engajado da podosfera. Eu sou o Matheus, seu condutor oficial de narrativas e aventuras pelo mundo dos quadrinhos, dos filmes e das séries dos heróis mais amados e dos vilões mais temidos da ficção. E aí, prontos para conhecerem essa temática super heróica de hoje? Então, vem comigo! Como vocês já devem ter visto no título desse episódio, vamos tratar dela, a Mulher Maravilha brasileira, Yara Flor. Em um primeiro momento, parece que até o nome dessa amazona é algo inventado e até mesmo muito simples e sujeito a descrever uma personagem com temáticas rasas e tramas igualmente fáceis de serem esquecidas por não terem aquele apelo que a Princesa Diana, também conhecida como Mulher Maravilha original, entre muitas aspas, ou até mesmo a Dona Troy, a Moça Maravilha, que supostamente substituiria a Diana em diversos contextos e aventuras. De fato, muitas adaptações, adequações e até mesmo maneiras novas e mais atualizadas de encarar o mundo da ficção, e especialmente o mundo dos super-heróis, costuma ser bastante criticado e batido de frente pelos fãs mais conservadores e tradicionais desse tipo de entretenimento, pelo apego que a maioria tem pelas histórias originais ou até mesmo mais antigas. Infelizmente, para essas pessoas, o mundo evolui como tudo na vida. Por mais que seja confortável e até mesmo fácil só possuir um único foco ou temática que tem pouca pretensão de explorar contextos atuais, já que, como muita gente diz, o mundo está horrível e não precisamos reproduzir todas essas barbaridades também na ficção. Na maioria das vezes, são essas reproduções de barbaridades e outras questões muito cruéis que a gente vê no nosso dia a dia, mas quando são refletidas para a ficção, elas geram uma aproximação de novos públicos pela identificação com determinadas situações que são expostas nas obras e também ajudam a abrir os olhos do público mais antigo para questões que eles mesmos não eram capazes de perceber. E tá tudo bem, ninguém precisa ser 100% consciente do que acontece ao seu redor, mesmo porque isso é humanamente impossível. Bom, o fato é que a nossa personagem de hoje, Yara Flor, foi criada pela artista e ilustradora Joelle Jones, que ficou famosa por Lady Killer, algumas até edições do Batman, da Mulher-Gato, Mulher-Aranha e mesmo a Feiticeira Escarlate. A escolhida para defender florestas brasileiras é ninguém mais, ninguém menos do que uma imigrante brasileira que mora nos Estados Unidos. No lançamento dessa personagem, lá em agosto de 2020, ainda na pandemia, algumas pistas foram lançadas sobre essa mudança de foco do contexto das heroínas, como o surgimento de uma cidade com descendentes de Amazonas, que surge no Brasil e que sofre o ataque das fúrias malignas. Dentro desse ataque, a Diana, claro, aparece para salvar o dia, mas depois que esse tipo de combate, que esse tipo de aparição ocorre, é também revelado que existe uma tribo escondida sobre o segredo das próprias tradições das guerreiras no norte do Brasil, precisamente no estado do Amazonas. É um nome bastante óbvio e bastante autoexplicativo. A princípio realmente parece um detalhe geográfico super bobo, mas fica comigo que as coisas vão se aprofundar um pouquinho mais. Essa tribo específica que vive no Amazonas existe desde 1984. É uma dissidência, ou seja, uma separação de algumas das tradições mais fundamentais e básicas de Temícera, a ilha original,
onde as Amazonas, as guerreiras gregas, surgiram. Essas guerreiras, dentro do contexto do sul global, viviam nas florestas da Venezuela. Bom, essa informação parece estar um pouquinho em conflito. Como assim elas surgiram em 1984 na Venezuela, se o contexto da história se passa no Brasil e principalmente a Mulher Maravilha que é colocada dentro desse contexto é uma imigrante brasileira que vive nos Estados Unidos? É bom lembrar e também colocar aqui um momento de Ecos Educa, justamente porque, apesar da grande parte da floresta amazônica se concentrar dentro do território brasileiro, ela não se limita às nossas fronteiras. Em termos técnicos, e que podem ser facilmente encontrados na internet, a floresta amazônica se expande também pelo território da Bolívia, do Brasil, da Colômbia, do Equador, da Guiana, do Peru, da Venezuela e do Suriname, mas também se expande pelo território da Guiana Francesa. Voltando para o contexto brasileiro, é muito válido lembrar também que essa mudança de cenário das guerreiras amazonas, mesmo com muitas reclamações dos tais nerds tradicionais, além de ser uma coisa extremamente rica para o próprio contexto da trama e para o segmento dos personagens dentro dessas histórias, também ajuda a direcionar o olhar do leitor para outros contextos de luta, de problemáticas ambientais e também sociais que podem ser observados ao longo de todo o território da própria floresta onde é ambientada a aventura da Yara. Vale lembrar que, em 2002, Stan Lee e Jim Lee criaram uma Mulher Maravilha peruana chamada Maria Mendoza, que foi justamente criada para a coleção Just Imagine da DC Comics daquela época. Ninguém foi ferido durante o processo. É bom deixar isso claro e tá tudo bem. Além disso, existe também a Núbia, que foi uma Mulher Maravilha negra criada em 1973, por exemplo. Em termos de diversidade e até mesmo de outras variações de personagens, tanto a DC, a Marvel e outras editoras de histórias em quadrinhos têm total liberdade para soltar a imaginação e criar uma Terra 838, 839, Terra 64, outros planetas, galáxias ou linhas temporais. Justamente porque, como eu mencionei lá no começo, é isso que cria uma aproximação com os leitores, sejam eles novos ou antigos. O bacana da Yara Flor nem é só o fato de ser uma Mulher Maravilha latina, dentro de um contexto de heróis, na maioria, que não são exatamente aqueles que se aproximam da nossa realidade enquanto cidadãos, né, da América Latina, do contexto sul global. Né? A maioria dos personagens que a gente vê da DC Comics, da Marvel e de outros contextos assim, de ficção são brancos. Essa nem é só a parte mais legal da Yara Flor, porque existe um nível de cuidado e existe um nível de detalhamento com as tradições indígenas, a inclusão de elementos do sagrado dessas tribos e também de algumas questões do folclore e das lendas brasileiras, que apesar de não serem exatamente originárias do Brasil, mas que integram o nosso imaginário e que fazem com que a gente compreenda outras raízes e outras relações que nós precisamos ter com os nossos povos originários. É válido lembrar que esse episódio está sendo exibido justamente na semana da conscientização em relação às lutas dos povos indígenas, porque no dia 9 de agosto, é o dia dos povos indígenas. E é um dia não só para a gente celebrar a nossa cultura, mas para a gente recordar que nós viemos de algum lugar,
nós tivemos um início enquanto seres humanos. E na maioria das vezes as nossas raízes não são somente africanas. Nós também temos raízes indígenas, nós também temos raízes de povos originários que, durante todo o processo da colonização e todo o processo da miscigenação, que foi tão sofrido e que foi tão marcado por muitos apagamentos, originaram e produziram pessoas como nós que estamos aqui discutindo cultura pop e diversidade, não só ecológica, mas também cultural e tradicional dentro do mundo da ficção. Mais do que valorizar uma cultura que vem cada vez mais desaparecendo da mídia e sendo massacrada, apagada e negada da sua importância para o nosso próprio conhecimento e crescimento enquanto cidadão do sul global, do Brasil e do contexto da América Latina, ter obras tipicamente americanas, brancas e padronizadas e hegemônicas da ficção olhando de uma maneira não colonizadora, inserindo elementos de crítica e busca pela garantia de direitos a todos, é fundamental. E até a Yara Flor, a nossa Mulher Maravilha brasileira, sabe muito bem disso, enquanto imigrante dentro de um país estrangeiro. Bom, dito isso, a gente vai se encaminhando para o final desse episódio do podcast. Sim, dá para ficar bastante tempo falando sobre a importância dos povos indígenas dentro da ficção, a importância da inclusão desses povos originários dentro do contexto da cultura pop e de elementos que podem ser inseridos para engrandecer e para fazer com que o público mais tradicional perceba outras influências e outros detalhamentos que são importantes e que são muito válidos de serem inseridos dentro da nossa cultura, mas a gente fica por aqui. Eu não deixo de agradecer por você que está aqui comigo falando e ouvindo sobre todas essas histórias, todas essas culturas que são fundamentais, não só nessa semana, no dia de hoje, mas também por todo o ano e por todas essas gerações que ecoam e que atravessam os leitores mais novos e os leitores mais antigos que se aproximam dessas histórias. Fica aqui então o meu convite para que, se você gostou de ouvir essas histórias, de ouvir e saber mais sobre essas culturas que têm sido cada vez mais aproximadas dos leitores tradicionais, para que me siga e acompanhe o Ecos de Cultura, compartilhe com os seus amigos o Ecos de Cultura em todas as redes sociais, no Instagram e no TikTok como @Ecos de Cultura e no Twitter como Podcast Ecos. Semana que vem tem mais um episódio aqui nesse mesmo bate-programa, nesse mesmo bate-horário. Valeu e até lá!